A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus, Avenida Coelho Lisboa, 553, Jaguaribe, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 2. O processo de globalização. A paz do Senhor Jesus. Estamos já na nossa segunda lição desse terceiro trimestre do ano de 2015, tratando acerca dos novos tempos e dos novos desafios. A lição de hoje, o processo de globalização. Apesar de parecer que a globalização foi um tema muito falado na década de 80 e também, sobretudo, na década de 90, eu me lembro muito que muito se falava acerca da globalização. Eu nunca me esqueço de uma obra que li do geógrafo falecido Milton Santos, Por uma Outra Globalização, em que ele diz que existem pelo menos 3 formas de se enxergar a globalização. A globalização como as pessoas nos apresentam, a globalização como nós vemos e a globalização como ela de fato é. E ele dizia que nós poderíamos pensar ainda como a globalização poderia ser. E é interessante imaginarmos que o processo de globalização, ele sempre foi pensado para ser algo, para funcionar do ponto de vista econômico. E evidentemente que quando nós pensamos no ponto de vista econômico, a gente está pensando em ter uma área maior de abertura para o comércio funcionar entre nações, entre continentes até. E é lógico que quem detém a maior parte do capital e do dinheiro é quem leva vantagem nesse processo de globalização, porque os produtos nos chegam, só que a preços altíssimos. E nós precisamos, num país de terceiro mundo, se quisermos nos adequar a um ritmo de consumo de um país de primeiro mundo, teremos que trabalhar muito mais, ampliar a nossa jornada de trabalho, trabalhar em vários empregos e assim ter menos tempo para viver com a nossa família, ter menos tempo para viver conosco mesmo e assim nos envolvendo num processo de ativismo infindável. Eu acredito que essa segunda lição tenha como foco e importância isso, porque o processo de globalização, ele visa justamente isso, integrar mercados e não pessoas. E ao se integrar mercados e não pessoas, as pessoas são simplesmente instrumentos a serem utilizadas dentro desse paradigma do mercado. E aí alguém pode do outro lado pensar, eu não acredito que talvez um jovem possa pensar isso, mas eu acredito que talvez aqueles irmãos, aquelas irmãs que estejam nos assistindo, porventura possam pensar, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Exatamente esse é o ponto que nós precisávamos há anos estar discutindo com os irmãos, né? Discutindo do ponto de vista de estar conversando, de estar falando acerca desse ponto, dessa questão. Esses problemas, essas dificuldades, esses pontos culturais, eles existem, eles fazem parte da nossa realidade, da nossa vida. E o máximo que nós até então fazíamos é simplesmente dizer o seguinte, nós não podemos fazer nada. Isso é cumprimento da vinda de Jesus e aceitarmos de maneira passiva e acrítica tudo aquilo que nos foi imposto durante anos e anos. Por conseguinte, a igreja não se preparou para enfrentar os desafios, não se preparou, não se arregimentou colocando nas mãos das pessoas, na mente das pessoas, as ferramentas necessárias para se fazer as críticas. E, por conseguinte, nós nos envolvemos também num processo de consumismo, de aquisição cada vez maior de bens, sobretudo quando se linkou a bênção de Deus ao ter, isso ficou ainda pior, porque
a afamada teologia da prosperidade transformou a bênção de Deus e conseguiu juntar capitalismo e fé de maneira extremamente inteligente, evidentemente para quem não estuda as Escrituras e para quem não exerce sua capacidade crítica de pensar. Então, associou-se o ter com a bênção de Deus, num processo que, na verdade, nega todo o perfil de Jesus Cristo, que não coaduna com essa ideia. E pode muito bem casar, talvez, com uma ideia de teologia da retribuição que havia no relacionamento antigo de Deus com Israel. Mas o fato é que nós não somos israelitas, nós somos o povo que fomos resgatados e fomos inseridos no processo de transformação, mas sem passar necessariamente por esse tipo de pacto com Deus, de que nós somos obedientes e Deus nos retribui com bênçãos materiais. É claro que coisas materiais fazem parte da nossa vida e todos nós temos direito e temos também desejo de possuí-las. Mas o fato é que nós não podemos na verdade, nos consumir simplesmente em ter, porque isso pode colocar a nossa vida numa roda viva em que nós somos instrumentos e não temos tempo para viver. Então eu acho que nessa segunda aula seria interessante destacar que o jovem deve se preparar, o jovem deve estudar, o jovem deve se aperfeiçoar, mas o jovem não pode abrir mão da sua qualidade de vida, que significa também ter tempo para si, tempo para a família e tempo para os outros. Porque se nós nos atermos simplesmente a trabalhar e a estudar e a correr e o dia a dia e entrarmos nessa roda viva do processo de globalização que na verdade nos torna iguais para nos dominar igualmente. Nós perdemos a individualidade, eu não falo do individualismo, que parece ser uma coisa egoísta, mas eu falo da individualidade que cada um de nós temos e que precisamos preservar simplesmente para que nós possamos viver de maneira digna. E outra coisa, o padrão estabelecido pela sociedade não significa que seja o padrão correto. Na sociedade, o padrão é sempre você ter mais, ostentar, possuir, acumular. E assim você vai ter valor pelo que você possui, ainda que se você possua de maneira a negar a sua própria humanidade, negar os seus valores, negar o seu caráter. Então, o que precisa se destacar nesse processo de globalização? Onde eu me insiro dentro desse processo? Qual é o meu papel dentro desse processo de globalização? Se eu exerço a minha capacidade crítica de avaliar as coisas que são colocadas para mim como valorosas, eu preciso analisar tudo isso e para isso eu preciso de ferramentas que me possibilitem pensar isso. Então eu preciso conhecer de política, eu preciso conhecer de economia, eu preciso conhecer de organização, da forma como se estrutura o processo cultural e de influência na sociedade. Isso é muito importante porque a globalização ela se intensificou esse processo de 2001 para cá, onde vem havendo várias aberturas que antes eram inimagináveis, como aberturas de países asiáticos, por exemplo, para atuação comercial de outros países do Ocidente, e eram coisas impensadas, há apenas aí talvez uma década e meia atrás, na década de 90, por exemplo, né, a última década do século XX. Mas hoje a gente já percebe que isso está crescendo. Por quê? Porque é a troca da interinfluência entre um país e outro. E onde é que nós estamos nesse processo? Qual é o nosso papel? Não é simplesmente dizer que isso é cumprimento da vinda de Jesus e nada fazer para entender de maneira crítica esse processo de aculturação de todos, tornando todos iguais, para poder padronizar a todos e assim trazer os mesmos valores para todos. Mas eu pergunto a você, a realidade do menino, da menina, da favela, da comunidade, que não tem às vezes o seu pão de manhã quando levanta, é a mesma do filho da pessoa distinta que mora nas áreas nobres das cidades, das grandes cidades do nosso país, que tem condições de fazer, estudar vários idiomas, de estudar em escolas particulares, de fazer coisas que o filho do pobre não tem. Então, não podemos padronizar dessa forma. A globalização não enxerga a individualidade, a globalização enxerga simplesmente o acúmulo do capital. Então, nós precisamos de forma bastante crítica, e quando eu digo crítica não é ranzinza, porque ser crítico não é ser ranzinza. Ser crítico é ser criterioso, é ser uma pessoa que tenha conhecimento para poder fazer a análise e a análise lúcida das coisas que estão à nossa volta.
Eu acredito que você, como professor de escola dominical, com auxílio da lição, com auxílio de outras ferramentas, de obras que estão sendo indicadas também na nossa revista do professor, pode ampliar essa discussão, pode ampliar esse discurso e assim estar dando as ferramentas necessárias para os nossos jovens enfrentarem o dia a dia e serem pessoas atuantes e críticas dentro desse processo de globalização que, na verdade, uniformiza para poder dominar a todos, transformando todos em soldadinhos de chumbo, transformando todos em pessoas iguais do ponto de vista econômico, mesmo que elas não tenham diferenças abissais entre uma e outra do ponto de vista financeiro, para poder fazer com que os mesmos valores sejam difundidos e a pessoa se sinta deprimida por não poder ter as mesmas coisas do ponto de vista material de outras. Mas que nós possamos ensinar que o nosso valor decorre do fato de sermos imagem e semelhança de Deus, de sermos seres humanos sem que necessariamente precisamos ostentar alguma coisa, Precisamos ostentar alguma coisa para nos afirmar e dizer que somos importantes. Você é importante por ser quem você é, por existir e por ser essa pessoa que você é, criada por Deus e abençoada por Ele e com uma missão a cumprir na face da terra. Que Deus possa te abençoar, que a sua aula seja uma aula que contribua para o crescimento e desenvolvimento dos seus alunos na escola dominical. Até o próximo domingo. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.